Ezequiel 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio o quê? Sobre mim a mão do Senhor. Já viu que é Deus já movendo, né, irmão? E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Estava cheio de quê? E como que os ossos estavam? Sequíssimos. Não estava só seco, estava seco. Agora o versículo 11. Mas assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os meus ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Podem assentar. Amém? Deus está atento a tudo, né, irmão? Deus vê todas as coisas. Não tem nada que aconteça sem que Deus saiba, com a minha e com a sua vida. Deus, a Bíblia diz que os olhos dele correm por toda a terra. E Deus está contemplando. E Deus contempla o seu povo. E onde estava o seu povo? Cativo, na Babilônia, por haver pecado, transgredido os mandamentos de Deus, o rei, as autoridades, os sacerdotes. Então Deus exerceu um juízo de um cativeiro que, segundo Jeremias, duraria 70 anos. Aquele cativeiro era o tempo que Deus determinou. Depois Deus ia levar eles de volta. Então havia uma promessa de eles voltarem, de Deus restaurar a nação novamente. Mas no período deste tempo, o povo começou a desanimar. O povo começou a perder a esperança. Mesmo tendo uma promessa que Deus ia trazer eles de volta, mesmo assim, eles começaram a desanimar, a perder a esperança de um dia voltar. E a pior coisa é quando alguém perde a esperança. Quando a pessoa perde a esperança, ela para de lutar pelaquilo que ela acreditava que um dia ia alcançar. Ela para de acreditar até mesmo nela mesma, porque ela não vê a possibilidade de alcançar aquilo que um dia ela acreditava que poderia alcançar. Isso é perder a esperança. Perder a esperança é a mesma coisa de perder a vida. Você sem esperança, você anda como se você tivesse morto. Porque você não tem perspectiva de vida, você não tem esperança. E o que é esperança? Fala, esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança. Então, esperança é isso. Então, quando a pessoa ela percebe que ela está desanimando, ela começa assim a perder a esperança. Mesmo crendo na promessa de Deus, mesmo ouvindo, mesmo falando, porque quando a pessoa perde esperança, não adianta ficar falando, ela não consegue mais crer. É difícil, tantas pessoas ficam doentes por causa disso. Quantas pessoas perdem a vida por causa disso? Por isso que é um dos sustentáculos da igreja. Paulo disse assim: permanecei a fé, esperança e o amor. São os tripés da igreja. Não pode perder nada: a fé,
a esperança e o amor. Dessas três, o maior é o amor. Então Jesus é a nossa esperança. Se Jesus está vivo, se Jesus ressuscitou, como que eu posso perder a esperança? Não posso. Mas este povo, mesmo sendo um povo que sabia dos feitos do seu Deus, sabia dos milagres que Deus tinha feito diante dos olhos dele, sabia de tantas vitórias e livramentos que Deus deu para eles, mesmo assim esse povo está perdendo a esperança. Talvez você está aqui nesta noite, talvez você está me ouvindo aí pela internet, mas talvez algo da sua vida, uma área da sua vida que você sonhava, desejava alcançar um dia, e neste momento você não acredita mais que possa alcançar aquilo. Você perdeu a esperança daquilo. E quem perde a esperança, ele para de lutar para alcançar aquilo que ele acreditava. E o que faz uma pessoa perder a esperança? Primeiro, fala assim, o tempo. Quando está demorando, porque a ansiedade é um perigo, é ou não é? A pessoa quer a coisa rápida, mas Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha no meu tempo, no seu tempo, Deus trabalha no tempo dele. E ele age no tempo dele. Mas às vezes a gente acha que está demorando, acha que não vai acontecer mais. Então começamos a entristecer, desanimar. Este é um sinal que você está perdendo a batalha. Você está sendo vencido pelo tempo. Você está sendo vencido pela circunstância. Você não está agindo pela fé e confiança em Deus. Porque a esperança também está ligada à confiança. Nós lemos agora. Então a gente começa a se abater. É ou não é? Quando um jovem quer ser alguma coisa, ou quer alcançar alguma coisa, mas ele começa a ver as dificuldades, começa a ver as barreiras, e ele começa a perder a esperança de ser, ou de alcançar aquilo que ele começou um dia a acreditar que poderia. E começa a perder a esperança. E às vezes também perdemos a esperança porque ouvimos palavras de alguém que maldosamente começa a nos menosprezar, nos falar coisas que vai nos desanimar. Não empurra, não coloca fé, não motiva, mas fala coisas que te abate, que te desanima. Aí você começa a acreditar e começa a perder a esperança. Se você não acreditar em você mesmo, primeiro você tem que acreditar que pode chegar. E primeiro, depois você tem que acreditar que Deus pode fazer você chegar lá. Então, primeiro é o tempo. E segundo, fala a circunstância. Por isso que a Bíblia não fala para nós não andar por vista, mas por fé. Às vezes a circunstância, o ambiente ou o lugar, a gente começa a acreditar que não há possibilidade de a gente alcançar. Há quantas pessoas, quantos testemunhos que a gente ouve de pessoas que moravam em favela, moravam em lugar precário, que hoje são doutores, que hoje são pessoas de renome. Mas por que eles alcançaram? Porque eles acreditaram em Deus e acreditaram que podiam chegar. Você vê testemunho de pessoas que não tiveram um estudo num colégio, dizer bom, um colégio aí de renome, mas conseguiram. Por quê? Porque acreditaram. A Bíblia diz: tudo é possível para os que crêem. Então, se você crê em Deus, é possível. Não pode perder a esperança em Deus.
Porque para Deus nada é impossível. Não há uma circunstância que Deus não possa revertê-la, mudá-la. Não existe problema para Deus. Mas só Deus só pode agir em quem acredita, e quem espera nele. Fala amém. Quantos estão esperando no Senhor? Fala amém. Para os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos aplaudir Ele nesta noite. Então a pessoa, por causa do tempo, circunstância, elas perdem a esse. E quando a pessoa perde a esperança, eles começam a falar. Começa o quê? E a Bíblia diz que a morte e a vida estão onde? Na língua. Se você fala, isso é que vai ser. Você fala que não vai conseguir, você não vai conseguir. Você falou. Paulo disse, Tiago disse que a língua é como um leme de um navio. Como é que fala? O que guia o navio, o timoneiro, ele guia o navio pelo um pequeno. O navio é grande, né, irmão? Ele guia como? Pelo pequeno. O que ele estava nos ensinando? Que você é guiado pelaquilo que você diz. Você é guiado pelaquilo que você fala. O cavalo, para conduzir ele, o que nós colocamos? Um cabresto na sua e conduz todo o seu corpo. Então nós temos que ter cuidado. Aqui nós lemos, por isso que eu li o versículo 11. O que eles estavam dizendo? O que eles estavam falando? Não era Deus que estava falando. Quem estava falando é eles. O que eles estavam falando? Eis que dizem. Deus está falando com Ezequiel, porque Deus escutou eles falando. Então Deus está revelando a Ezequiel, versículo 11, olha aí na sua Bíblia. Então me disse o filho do homem, estes ossos, são toda a casa de Israel. Agora por quê? Que estes ossos, Senhor, esses ossos sequíssimos, esses ossos estão no vale, por quê? Que é a casa de Israel. Deus vai falar por quê? Fala assim, porque eles dizem, porque eles falam. O que é que eles falam? O que é que eles estão falando? Hein? Os nossos ossos se pereceu a nossa, nós estamos cortados. O que você tem falado aí? Deus está ouvindo o povo dele falar isso. Deus sabe o que você fala. Você tem que falar a palavra de fé, irmão. Você tem que voltar a acreditar de novo. Você tem que buscar algo que vai trazer para você esperança. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! É isso que você tem que trazer à memória. É isso que você vai falar, porque o que você pensa, você fala. O que você fala, você busca. Fala, glória a Deus. Então, o que você está falando com respeito à sua casa? O que você está falando com respeito à sua família? O que você está falando com respeito a você mesmo? Talvez você está como esses ossos secos, não acredita mais em nada, não vê a possibilidade de circunstâncias mudarem. Por quê? A circunstância deles está no versículo 1. Mas como é que eles estavam? Espiritualmente, eles estavam como ossos secos. É a maneira que Deus via eles. E Deus agora vai usar alguém que está na brecha, alguém que é um canal dele, alguém que vai trazer uma palavra para trazer vida de novo para eles.
A palavra de Deus, ela traz vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Fala, glória a Deus. Que a palavra de Deus te traz vida. Então o único jeito de mandar aquela circunstância é Deus se manifestar. Só Deus. Tem circunstância que só Deus pode mudar. Tem quadro que só uma intervenção divina. Aleluia. E Deus te trouxe aqui nesta noite para isso, para avivar você novamente, para despertar você novamente, para te dar uma nova esperança. Levanta a mão e adora Ele. Não olha a circunstância, olha para Deus. Não olha para o problema, olha para Deus. Não olha para o quadro, olha para Deus. Porque Ele está acima de todas as coisas. E Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer quadro. Deus, como tem um filme que diz aí, Deus não está morto. Vamos falar? E eu vou provar para você que Ele não está. Ele está vivo, está presente nesta noite aqui. Quem sente a presença do Deus vivo? Talvez você está tão desanimado que você nem acredita que Deus está aqui. Mas por que tu não acredita? Ah, porque eu não estou sentindo nada. Tem que dizer que você precisa sentir para provar que Deus está aqui. Só a palavra dele basta. Ele é onipresente. Ele está presente aqui. Está presente em todo lugar. Ele é Deus, irmão. E para Ele não há limite. Então Deus vai usar alguém. Não é a vontade de Ezequiel, é a mão de Deus que vai operar agora. Quem crê que a mão de Deus vai operar? Deus vai operar agora. Veio sobre mim a mão do Senhor. E quando Deus manifesta, quando Deus se apresenta, é para mudar a história, é para mudar a vida da pessoa, é para mudar o quadro, é para dar uma nova esperança. Deus não se manifesta à toa. Lembra do povo no Egito? O que Deus falou para Moisés? Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor. Tenho visto o sofrimento deles. E eu desci para livrá-los. Então, Deus não manifestou só para falar o que está acontecendo, não. Deus manifestou para mudar aquela situação. Então Deus está trazendo aqui, não é só para falar o que está acontecendo na sua vida, não. Deus te trouxe aqui é para mudar a sua vida. Fala, glória a Deus. Às vezes você fala, pastor, está falando comigo. Não, Deus está falando e Deus quer mudar. Deus não mostra a ferida e leva doente, não. Deus mostra a ferida e cura ela. Você quer curado? Diga amém. Você quer receber a bênção? Diga amém. Então este só sossego pode ser alguma circunstância na sua vida. E você não acredita mais. Você está desanimadão. Você perdeu a esperança. E Deus está te olhando. Quanta coisa você deve ter falado hoje. Quantas coisas negativas saem da sua boca. Quantas palavras que Deus não falou saiu daí. Mas Deus quer mudar isso, irmão. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer restauração. Deus quer abençoar a sua família, a sua casa, o seu lar. E para Deus abençoar a sua casa, Ele tem que abençoar você. E você vai levar a sua bênção para a sua casa. Porque só quem é abençoado pode levar a bênção. Como é que você vai dar o que você não tem? Como é que você vai falar coisa que você não acredita? Então Deus quer fazer você acreditar. Deus quer fazer você voltar a acreditar de novo. Quem crê, diga amém. Então a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Mas para quê? Qual o propósito? Deus só age com propósito. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Ou você pensa que você está aqui por acaso? Eu vim aqui, pastor, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Você que pensa.
Você tinha muita coisa para fazer. Você só veio aqui porque alguém te trouxe. Você é alguém que te tocou, alguém te inspirou, e esse alguém se chama Espírito Santo. Ele te trouxe para falar com você aqui. Ele te trouxe à casa de Deus para falar com você aqui. Há um propósito de Deus na sua vida. Creia nisso, acredita nisso, porque Deus age com propósito. E a mão de Deus foi sobre Ezequias. Para quê? Mostrar como que estava aquele povo. Que povo? O povo dele. Ezequiel estava no meio do povo da Babilônia. Ele ficou lá, profeta. E Deus levanta ele no espírito e mostra como que está. Que circunstâncias se encontra o meu povo, Ezequiel? Ezequiel olha, e Deus, no versículo 2, diz assim: ele me fez andar ao redor deles. Olha como é que Deus mostrou tudo a ele. Ele andando, está vendo como é que está, tudo morto, tudo despedaçado, osso tudo para lá, para cá. Olha que quadro terrível. Aos olhos humanos é impossível mudar isso. Aos olhos humanos não tem como retroceder esse processo mais. Acabou, é o final. Osso seco, não é osso seco, osso sequíssimo. A Bíblia traz cada coisa, sequíssimo, porque não tem mais jeito. E Deus fez olhar tudo primeiro, para depois fazer uma pergunta. Falar: nosso Deus é tremendo. Fez-me andar, versículo 2, me fez andar ao redor dele. Eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então confere aí, Ezequiel, vê como é que está o povo. De vez em quando tem que passar uma revista, né? Como é que está o povo? Não é? A Bíblia diz que nós temos que saber os estados da ovelha. De vez em quando eu tenho que ficar olhando como é que está fulano de tal. Será que ele está com osso seco também? Como é que ele está se secando? Será que tem fé ainda? Mas que Deus te guarde, né, irmão? Que Deus preserve você. Que Deus te ajude a você crer. Nunca duvidar do Senhor. O povo começou a duvidar, começou a falar: estou cortado, para mim já era, para mim não tem mais jeito. Quem não tem mais jeito, irmão? Enquanto a vida, a esperança, e se morrer, Jesus ressuscita. Fala glória a Deus. Olha só, sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver este osso? Que pergunta, hein, irmão? Se fosse para você, o que tu respondia para Deus? Hein? Só pensa, não precisa me responder não. Depois que você olhou, então eu queria que você, neste momento, refletisse sobre a sua vida. Estes ossos representam você. Esses ossos representam eu. Esse osso representa nós. Vamos supor que aqui é um vale. E o Espírito do Senhor está aqui pairando. E Deus está mostrando você como você está. Fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos, por favor. Você que está me ouvindo em casa, fecha os olhos, por favor, por algum minuto. Porque quando você fecha os olhos, você não vai perder a atenção. Você vai ver como que você está na verdade. Talvez você leve um sorriso no rosto, mas por dentro, como se encontra você? Talvez você está falando tantas coisas ruins. Como que você está abatido? Como que você está triste? Como que você está vivendo? Você está vivendo por viver ou você ainda tem esperança? Você ainda vê possibilidade ou não? Por algum minuto, pensa em você primeiro. Como que você está? Deixa o Espírito Santo abrir a sua visão agora. Deixa o Espírito Santo falar pessoalmente com você.
porque Deus fala pessoalmente com cada um, não. Ali vários ossos, não tinha só um, era muita gente. Mas como é que estava? E Deus observava tudo. Deus está te observando agora. A Deus não tem como driblar, meu querido. A Deus não tem como fintar. A Deus não vale aparência. Deus é verdade. Como você está? Amém? Agora olha para mim. Viu como você está? Percebeu como você está? Eu não sei qual a área da sua vida que o Espírito Santo falou com você, mas agora eu vou fazer outra pergunta que Deus fez a Ezequiel, mas hoje não é Ezequiel. Deus fala comigo e com você. O que é que ele fala? Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ou seja, eu posso mudar essa circunstância? Deus está perguntando. Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso mudar essa circunstância? Você viu que não há possibilidade humana. Ezequiel também viu. Não tem como, é impossível. Mas Deus está perguntando. Deus está? Eu posso fazer isso? Aí você responde para Deus. Ele pode ou não? Ele tem o poder ou não? Ele pode ou não? Ele pode mudar a sua circunstância a partir de agora? Pode ou não? Você crê? Então Ezequiel falou para Deus. Ezequiel ele respondeu bem. Respondeu o quê? Com sabedoria. Depois que ele viu tudo, ele falou: para mim não dá. Para mim não tem jeito. Mas Deus perguntou, ele falou assim: eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor sabe que o Senhor pode. O Senhor sabe que o Senhor nada é impossível. Então, quando Ezequiel fala isso, Deus deu uma ordem. Então, muda as palavras. Profetiza. O que ele falou? E ele fez o quê? Vamos lá, versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quem que era para ouvir? Quem está ouvindo a palavra do Senhor? Assim, a palavra de Deus traz vida. Ela traz vida, irmão. Ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra de um homem. Não é a palavra de quem não pode te dar esperança. Ou pode, mas a esperança é limitada. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Porque se você ouvir a palavra do homem, você vai perder a esse. Mas ele não está falando para ouvir a palavra do homem. Ele está falando para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando você dá ouvido à palavra de Deus, algo começa a mexer. Quando Ezequiel falou: ouvi a palavra do... Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e viverei, e porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se deu ordem. Quem deu a ordem? Deus. Fala assim: houve um ruído, alguma coisa começou a mover. Você acredita que alguma coisa já está se movendo? Quem acredita que no Espírito tem alguma coisa se movendo já? Alguma coisa começou a mover. Só por quê? Por causa da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que Deus criou tudo. É pela palavra de Deus que Deus fez existir o que não existia. A palavra de Deus é poderosa. Por isso que Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. E Jesus está aqui para mudar, para transformar, para abençoar você. Aleluia! Glória a Deus!
Profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, houve um ruído quando ele falava, quando ele profetizava, houve um. E o que aconteceu? Eis que fez um reboliço. Quem crê que Deus vai fazer um reboliço? Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Deus vai fazer um reboliço na sua casa. Deus vai fazer um reboliço em sua vida. Aleluia! É um reboliço. E ossos se juntaram a cada osso aos seus ossos. Estava tudo desconjuntado, estava tudo misturado, estava tudo, aquela bagunça. E o que Deus fez? Assim, pôs em ordem. Deus vai pôr em ordem a sua vida. Primeira coisa que Deus faz, a sua vida está uma bagunça, mas Deus vai pôr ordem na sua vida. A sua casa está uma bagunça, Deus vai pôr ordem na sua casa. Primeira coisa que Deus fez no mundo, antes de criar tudo, Ele pôs ordem no mundo. O mundo estava como? Hein? Sem forma aí? E como é que Deus fez para pôr ordem? Haja luz! Mas começou a fazer tudo isso, depois que criou o homem. Depois que pôs ordem de tudo, que Ele criou seres vivos. Primeiro Deus pôs ordem, pôs o sol no lugar dele, pôs o céu no lugar dele, pôs tudo no lugar. Deus é um Deus de ordem, irmão. Quer ser abençoado? Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça. Por isso que a Bíblia fala que o culto tem que ter ordem. Fala amém? Fala glória a Deus. Então a sua vida não pode ser uma bagunça, irmão. Não pode se dar tiro para tudo quanto é lado, não. Você tem que pôr ordem, prioridade, objetivo. Você tem que ter um propósito na sua vida. Então Deus começou a colocar osso em seus devidos lugares. Olha como é que Deus é. Começou a colocar osso. Depois Ele começou a restaurar. Começou a vir carne, nervo, pele, tudo em ordem. Fala amém. Não dá para falar sobre todos eles, né, irmão? Mas você vê como é que Deus fez? Era o que? Os ossos sequíssimos. Mas como é que está começando a reviver? É uma coisa sobrenatural, é ou não é? E Deus começou, aqui o versículo 8: e olhei, eis que vieram nervo sobre ele, cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia nele, agora faltava alguma coisa, está vendo? Está tudo restaurado, está tudo bonito, mas faltava alguma? Sempre falta alguma coisa. Não adianta você ter tudo se não tem o Espírito. Não é? Se não tem Deus dentro de você. Está tudo bem, tudo está em ordem, está tudo bonito, olha lá, está todo mundo bonitão, mas falta o Espírito. Deus faz a obra completa. Deus não começa uma coisa e não termina, gente. Aquele que começou a boa obra, Ele não vai parar até que a tenha completado. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai completar a obra que Ele iniciou. Deus vai completar a obra que Ele começou. Pastor, mas está demorando muito. Não perca a esperança, porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completar essa obra. Fique na fé, fique na esperança, porque Deus vai pôr ordem em sua vida e vai completar a obra. Vamos aplaudir a Ele agora. Glória a Deus. Faltava o quê? O Espírito. E versículo 9: e Ele me disse: profetiza o Espírito. E profetizei o Filho, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. E era agora o quê? Um exército grande e extremo. Olha, de ossos secos, agora o que virou? Exército pronto para a batalha, pronto para lutar, pronto para conquistar, pronto para alcançar aquilo que eles não acreditavam que ia alcançar. Eles começaram a levantar. Quem vai ser o exército que vai levantar nesta noite? Luta pela sua casa, luta pela sua família, luta por você mesmo. Não perca a esperança, porque Deus quer levantar exército. Exército é alguém que vai resistir, que vai ser uma pessoa que vai lutar, que não vai se entregar, mas que vai acreditar que Deus está com ele na batalha. Fica de pé nesta noite. Oh, maravilha! Glória a Deus! Louvado seja o seu nome, Senhor. Vai, visita a tua igreja, Pai. Oh, aleluia! Esses ossos são a casa de Israel. Que quadro feio, que quadro terrível. Quantos estão vivendo esse quadro, irmão? Quantos estão vivendo essa situação? Quantos estão vivendo essa circunstância? Sua vida se secou, secou a esperança, secou, tudo secou, não tem mais esperança. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar a sua esperança, para te fazer um soldado, para te levantar como um soldado, pronto para guerrear. Você entrou aqui como um soldado vencido, um osso seco, vencido, perderam a batalha. Mas Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus que levanta o pobre do pó, e Deus do monturo, Ele exalta o necessitado. Deus pode levantar você, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos a cada um que ouviu a sua palavra. Esta palavra foi para o seu povo, Pai. Estava na Babilônia, que estava cativo, mas não estava esquecido pelo Senhor. O Senhor estava atento ao que acontecia com o seu povo. E o Senhor levantou Ezequiel para trazer uma palavra de esperança, para renovar a esperança, para levantar aquele povo de novo, para restaurar aquele povo. Hoje não é Ezequiel, hoje não é Israel na Babilônia, mas hoje é nós que estamos aqui, a igreja de Jesus. Mas o Senhor é o mesmo, Pai, o Senhor é o mesmo, e o Senhor não mudou, Pai. Então olha essa circunstância, que o diabo disse que já era, que Satanás disse que não tem mais jeito, mas o Senhor diz nesta noite: eu posso mudar essa circunstância. Então muda essa circunstância, Pai. Faça essa pessoa acreditar novamente, faça esse irmão acreditar novamente, faça ele crer que o Senhor é Deus e nada é impossível. Devolve a esperança novamente. Pai, tira, Senhor, toda esta palavra negativa, toda essa palavra de derrota, toda essa palavra que o Senhor não falou. Oh meu Deus, toda essa incredulidade, essa dúvida, Pai, traz a esperança novamente, traz a palavra de fé, porque está escrito: eu criei, por isto falei, e eu creio, por isto eu falo. Que estes ossos sejam restaurados novamente, que essa esperança renasça, meus amém, e que o seu nome seja glorificado, e que o inimigo caia por terra, que o inimigo seja envergonhado, porque quem entrou aqui derrotado vai sair como um soldado pronto para a batalha. O soldado fala de resistência, de coragem. Oh meu Deus, dá coragem ao seu povo para lutar, para se levantar
em meio a esta circunstância e crê na voz do Senhor. Pai, assim nós oramos, Pai, entregamos cada vida nas tuas mãos, cada família nas tuas mãos, cada problema nas tuas mãos, cada circunstância, seja por ordem financeira, espiritual, sentimental. Pai, toma cada vida nas tuas mãos. Eu entrego em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar. Então, daqueles ossos secos, passe daquele osso seco